passar a palavra para a professora Elizabeth Saad, que, na primeira breve apresentação, eu só apresentei como professora do Departamento de Jornalismo da ECO, que é de fato, mas a Beth é uma das primeiras pessoas a ter conseguido, não só na USP, mas eu acredito que na Universidade Brasileira como um todo, a ter introduzido como campo das disciplinas correntes à discussão, não só sobre internet, que isso já vem há algum tempo como abordagem teórica, mas realmente as primeiras teses orientadas sobre redes sociais, sobre cultura digital, passaram aí pelas mãos da Beth Saad, que é também a coordenadora do líder, né? Como se diz, não sei, eu odeio essa palavra, é a coordenadora do grupo de pesquisa Com Mais aqui na Universidade de São Paulo. Obrigada, Gisele, obrigada, Ana, pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, vocês estão vendo aí o tema que eu vou falar, né? Memória da informação em rede, o poder do usuário. A minha formação, né, não é das artes nem das ciências da informação, eu sou do texto, né? Eu trabalho mais com a parte da comunicação textual, agora, né, jornalismo, a comunicação das empresas. E agora que a gente está tentando sair do texto e cair um pouco mais na informação visual, na informação audiovisual. Então, a minha preocupação, ao trazer esse conteúdo para vocês, é falar um pouco do que aconteceu quando a internet entrou no ar e pessoas como eu que trabalhavam com texto, como se sentiram no momento com essa possibilidade da rede em mãos e como essa trajetória evoluiu sob o ponto de vista de quem usa a rede, do usuário em si. E aí eu tive que lembrar da nossa amiga da memória, né? A mãe da memória, Mnemosine, lá da Grécia, que representa a memória pura. Mas, ao mesmo tempo, a minha amiga Rosa Monteiro, jornalista lá de Portugal, diz que nós somos humanos. Apesar de estarmos sempre tentando preservar a memória, no fundo mesmo somos humanos, aí lutando contra o esquecimento, contra representações erradas. E, no final das contas, após aquela grande surpresa de entrada na internet, o que é que foi acontecendo, né? A Mnemosine pura deu à luz as musas, as filhas dela, né? E que tinham voz. E cada uma com uma voz muito diferente, né? Das artes, das palavras. E estas vozes acabaram criando aí várias possibilidades de categorias do que seria a memória de produção de cada uma das musas. Então, a gente tem aqui algumas categorias que eu queria colocar para vocês, né? Então, a gente tem memória, esquecimento, lembrança e preservação, que é um conjunto de preocupações. Um segundo conjunto, quando tratamos de memória e informação em rede, seria a questão de tempo e lugar, lugar também entendido como espaço. Terceiro conjunto são as representações, a história, as expressões de voz e a linguagem. E o último conjunto, os meios de expressão, representado pelas mídias e pelas tecnologias. Eu vou falar um pouco de cada um, não vou me estender, evidentemente, mas vou passar rapidamente por cada um. Então, o primeiro conjunto é a questão da memória, esquecimento e lembrança, né? Para rememorar, vocês já devem ter visto, eu também acompanhei pelo Twitter o tempo inteiro, mas para reforçar em função do que eu vou falar mais adiante. A gente tem que considerar primeiro a questão da memória individual biológica, né, que é a nossa memória pessoal do homem, que supostamente está aqui na cachola, aqui dentro, né?
Então, ela se constitui a partir de um processo de cognição e aprendizagem. Então, você guarda na sua memória pessoal interna algumas coisas a partir de um processo que você aprende. E você retém aquilo na sua memória em função de algumas condições de vivência. Como consequência, você também esquece algumas outras coisas, porque você não tem espaço suficiente para guardar tudo isso dentro de um espaço limitado, que é a memória humana. Com isso, resulta que cada indivíduo tem memórias, ou lembranças, ou o que você guarda é diferente do outro, porque também as vivências de cada um são diferentes das vivências do outro. E isso vai refletir depois lá na frente, quando a gente falar da outra categoria de memória, que são as memórias externas, que podem ser individuais e também coletivas. E a memória externa é tudo aquilo que não está armazenado na memória interna, ou seja, no nosso cérebro, e ela funciona como uma extensão da memória interna. E ela tem uma relação bastante próxima, intrínseca, com qualquer tipo de tecnologia. Toda vez que eu falo em memória externa, eu me lembro muito de McLuhan, aquela coisa dos meios como extensão do homem. De toda forma, qualquer objeto, até um pedaço de papel que você escreve um bilhete rápido para guardar, pode ser considerado uma memória externa. Então, não estamos falando só de memórias digitais, também estamos falando de memórias digitais. Mas, se considerarmos aí numa progressão histórica de evolução do que são as memórias, estamos falando desde a pedrinha, de muitos suportes, até as memórias digitais. Então, é a partir desse cenário que a gente tem uma visão. O que a gente faz com isso? Onde ela está, esta memória? Qual é a cronologia? Como ela está guardada? Então, como é essa relação de tempo e lugar? Então, a gente tem uma discussão, quando vamos para a internet, do que é a relação passado, presente e futuro. Normalmente, se pensarmos no tempo histórico, estamos sempre falando de um tempo linear. E se pensarmos no que hoje é a internet, com a ideia de presentificação daquilo que está arquivado ou guardado ou na memória da rede, nós estamos falando sempre de uma temporalidade não linear. Então, a ideia de presente, passado, futuro não existe. E esse é um ponto a se refletir quando estamos falando do que é a memória em rede e do qual é o papel do usuário nesse processo de presentificação. Uma outra coisa é o conceito de lugar de memória. Será que a internet é um lugar de memória dentro desse conceito de arranjos, espaços culturais que, ao mesmo tempo, unem determinadas comunidades em torno de valores, identidades sociais comuns, e que também desenham um quadro polirreferencial de legitimação de propostas sociais e políticas? Por exemplo, um museu pode ser um lugar de memória, uma biblioteca, mas será que a internet é? Será que a internet, dentro do processo que ela evoluiu hoje, no estado da Web 2.0, com as redes sociais, ela pode ser considerada um lugar de referência, de memória, de correlação de fatos? E aí, com um terceiro conjunto, que são as expressões de voz e linguagem, os meios de expressão, as mídias e as tecnologias, o que a gente vê ao longo do tempo, até a evolução, para a gente chegar na rede, no estágio da Web 2.0, é um conjunto de possibilidades de suportes, de tecnologias e de formas de extensão
de memórias externas e de lugares de memória. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem um volume de coisas, pinturas, papiros, livros, revista, jornal, museu, monumento, todos eles fazendo um conjunto de objetos que estimulam a ideia de que a memória está por trás de todo esse conjunto, onde você pode ter informação embutida. Até que se chega na Web 2.0, onde a coisa se inverte um pouco. Porque em todas estas opções que vocês estão vendo, em geral, a pessoa que está do outro lado da tela ou do outro lado do monumento não interfere, apenas aprecia. Ou, quando interfere, interfere muito pouco. E, quando chegamos na Web 2, o grau de intervenção começa a se ampliar. E aí é que a gente começa a discutir se é possível a existência de preservação da memória num processo onde você muda a memória. Ainda dentro disso, vamos entender o conceito de memória digital, né? Então, espécie de mementos online com diferentes formatos. A ideia de que, na rede, existe uma eterna busca de fazer o passado o mais presente possível, sempre trazendo isso para a tua frente. Também, uma outra coisa que acontece na rede é fazer com que lembrar e esquecer não aconteça, né? A presentificação é sempre muito mais forte. Um processo intenso de aceleração, interação e participação, especialmente pós-Web 2.0. A ideia participação e interação são palavras que o tempo inteiro estão, né, transitando no ciberespaço. E, mais ainda, compartilhamento. O quanto isto, o que você coloca na rede, o quanto isto está aberto para todos ou não. Aí, dentro desse cenário, para mim, mostrar um pouco esse salto é mostrar o que acontecia lá atrás, muito antes da rede, né? A ideia do retrato de família, né? Que é a ideia de registrar num presente para ser lembrado ou recuperado no futuro como uma memória do passado. Isso, né, até eu, lá atrás, já fiz isso, né? Aqueles retratos quando a gente era pequeno e a minha mãe levava para tirar foto, bonitinha, posando, né, sentadinha, bem arrumada, no lugar, na casa do fotógrafo e tudo mais. Muito bem, o que acontece na hora da internet? Isso fica fluido. O que você põe como foto hoje na internet? Você não tem mais a foto de família. Você tem flagrantes familiares, né? Então, você tem flagrantes de um presente fluido, é um passado presentificado e um futuro memorizado, no final das contas. E, mais do que isso, cabe ao usuário, aqui começa a ideia do poder do usuário. Se eu quiser, eu tiro isso aqui. Isso aqui é um pedaço da minha página no Face. Eu deleto, eu acrescento, eu mudo, tiro, ponho outra ordem, crio um álbum, apago o álbum. E aí, como ficamos? Cadê a minha memória? Eu não tenho mais o álbum de família. E, bom, então, é o Facebook que está regendo, então, a minha memória. Depois, como é que eu vou registrar isso para mostrar lá na frente as minhas filhas ou os netos, que ainda, graças a Deus, não vieram? Mas, enfim, como ficamos? Né?
Então, será que o ciberespaço é um lugar de memória? Como entendemos um monumento como lugar de memória? Como entendemos uma biblioteca como um lugar de memória? Bom, um dos pontos é entender que hoje o que está acontecendo é uma aceleração monstruosa dos processos de organização, acesso, recuperação e transmissão das memórias externas individuais e coletivas. O que isso quer dizer? Cada vez mais a gente recorre a ambiências digitais para armazenar fotos, mandar para a nuvem, não sei quantas coisas. Se a gente não recorre, você pega uma Apple da vida, você atualiza o teu software, ele fala assim, sim, mande para o iCloud. Bom, e aí? Eu vou mandar para lá, né? E depois, quem tira de lá? Né? Uma outra coisa que está acontecendo dentro do ciberespaço é um redesenho dos modos tradicionais de transmissão, criando novos modos de sociabilização nas redes, né? Então, a gente tem remixes. Eu ponho uma foto, aí vem alguém e muda. Procurem quantas Mona Lisas modificadas existem. Só dá um Google e ver o que acontece com a cara da Mona Lisa, né? Então, a ideia é uma rememória, uma nova memória, e a Mona Lisa original? Tem que ir no museu ou, em algum lugar dentro da rede, haverá uma indicação de quem é original? Uma outra coisa é o compartilhamento e legitimação das coisas, né? Então, está, sim, se criando alguns espaços de memória social. E aqui, alguma das entidades que garantem esta legitimação está a mídia. Mesmo que a mídia não chegue ao máximo de uso adequado do que seja a web hoje, né? Enfim, dinâmica e tudo mais, mas a mídia, de um certo modo, tem ocupado o espaço de legitimação social dentro da internet. Uma outra coisa também é essa ideia do passado onipresente e visível, né? Essa memória mediatizada e localizada. O fato de cada usuário colocar a sua história na rede e a própria rede oferecer instrumentos, eu vou mostrar alguns aqui, instrumentos para deixar a sua história mais bonita na rede, é colocar esse teu passado o tempo todo visível. Então, o passado virou presente, a memória se foi ou foi esquecida, né? E essa ideia desse poder do indivíduo usuário, essa memória mediada, esse poder do usuário deletar, incluir, editar, né? Ele vira mídia. Coloca texto, explica, não explica, coloca uma imagem, que é alguma coisa que não estava prevista lá atrás, quando a web tinha aquela ideia do grande repositório, que beleza, agora vamos achar tudo, tudo estará preservado, guardado e tudo mais. E, por fim, essa diluição do conceito de comunidade e alteração das técnicas comunicacionais como difusoras da informação. E essa ideia de diluição do conceito de comunidade é alguma coisa bastante estranha, porque, na medida em que você entra numa rede social, supostamente você estaria numa comunidade, ou em pequenos grupos que têm similaridade com o seu modo de ser, ou com o seu interesse temático, coisas por aí. Mas, no fundo, na medida em que o indivíduo se torna mídia e começa a mexer com a sua própria história, com a sua memória, com o seu arquivo dentro da rede, ele é um indivíduo pessoal. Ele não faz isso em prol de uma comunidade. Ele faz isso por si mesmo. Ou para se preservar, ou para se deletar. A grande questão hoje é que você não consegue se deletar da rede.
Tenta se matar no Google, o Google-sídio, ou um Facebook-sídio. Não consegue. O Facebook, por exemplo, até diz que você... Tá bom, acabou o seu perfil, mas ele guarda os seus dados. Tanto que, se você quiser reativar a sua conta, ela emerge igualzinha ao que estava antes, com todos os dados ali mantidos. Então, você não morreu. Alguém guardou a memória para você. Agora, quem é, né? Quem guardou essa memória? Então, esse conceito de nova comunidade é um conceito um pouco questionável, né? Então, você enfatizar o pessoal em detrimento do que pode ser coletivo, disponibilizado por os outros meios. Eu acho que aqui vai muito um pouco o que Patrícia falou, né? Esse desprezo por colocar, por preservar arquivos na internet, por incluir projetos de internet, de preservação histórica de conteúdos, porque existe aí uma ideia de enfatizar um pouco mais o individual. E a ideia hoje, quando se fala em comunidade, é muito mais vinculado a comprometimento, engajamento e pertencimento, do que algo coletivo. Tanto que os alimentadores de conteúdo na rede, mídias, sistemas corporativos, empresas, desenvolvem o tempo inteiro ações que estimulem engajamento, comprometimento e pertencimento do indivíduo, não do conjunto. E, um pouco com relação à linguagem, a ideia da linguagem híbrida, né? A professora Santaella, a Gisele falam bastante disso. Mudou, não dá mais para falar por texto. Há que se transformar. Quem trabalha com comunicação, principalmente, comunicação mais textual, tem que saber trabalhar com comunicação visual, né? Audiovisual. E essa ideia da leitura cartográfica da rede, né? Como entender mensagens por imagens? Cada vez mais a rede está se caminhando para isso, tanto é que a grande maioria da memória do indivíduo hoje é por imagens. E o que está acontecendo com isso? Porque o poder do usuário na rede, então, dá para identificar, dentro dessa massa de gente colocando conteúdo na rede, nesse ambiente 2.0, surgem algumas figuras aí de destaque, que tentam colocar uma certa ordem no processo, ou tentam contribuir para melhorar um pouco o processo de alimentação, recuperação da informação. O primeiro deles então, é o indivíduo em si como editor da sua própria memória, que falamos dele o tempo todo, né? Então, esse poder do delete, né? A coisa, vou tirar, ou vou incluir, né? Então, ele tem uma certa um domínio do que ele quer mostrar de si mesmo na rede. E, muitas vezes, ele mostra aquilo que ele não é. E isso cria um problema, porque ele vai deixar registrado como memória algo que ele não é. É só criar um avatar, né? As personas, um certo hibridismo aí, uma persona temporal, a coisa de criar um avatar com cara de outro, com a idade de outro, ou criar uma sucessão de ações que não são reais, mas que a pessoa vai alimentando, porque ele tem esse poder de editar-se a si mesmo. Como consequência, como rastro de si mesmo, como sua memória, não é a dele, é dessa figura híbrida, dessa persona, que vai ficar registrada, né?
Uma outra figura poderosa que aparece é esse indivíduo equipado em mobilidade. Muitas vezes eu me identifico com esta figura. Hoje mesmo eu exerci este papel. Ou seja, a gente andando com um telefone celular que registra muita coisa. E, em geral, você registra uma imagem e você põe isto na rede com uma rapidez muito grande. Põe na rede vinculado à sua própria imagem ou vinculado àquele conjunto de pessoas que compartilha das suas opiniões. Né? Isto te dá um poder muito grande. Só que a gente não pode esquecer que tudo aquilo que você pôs como demonstração de uma situação, como um modo de denúncia ou o que seja, vai permanecer vinculado à tua personalidade. Então, essa ideia de você deixar de ter lá aquela sua caixa de sapatos que a gente guarda fotografias da família e passar a fazer isso no celular, né? E ela fica portátil. E você vai fotografando tudo. E se você perder o celular? Que acontece com muita facilidade. E se você perdeu sem passar essa informação para o teu computador? Ou para uma nuvem qualquer? Né? Você perdeu um pedaço da sua memória. Uma outra figura que aparece é essa ideia do hub, né? Alguém, um expert, que agrega, nucleia ideias e inovações. Né? Então, é alguém que nem é assim popular, nem tudo isso, mas é alguém que solta informações. É alguém que põe na rede conteúdos que depois irão se multiplicar. Essa é uma figura que tem um poder razoável, porque depois, lá na frente, muita coisa do que ele alimentou na rede vira amplo. Então, é alguém que quase é um alimentador de memória. Aí vem a figura que eu gosto, que é o curador, né? Que eu entendo quase como uma alavanca de memória na rede, porque ele é um especialista temático, né? E o que ele faz? Ele garimpa conteúdos, organiza este conteúdo e disponibiliza na rede. Né? Então, até dá para a gente questionar, e fica aqui uma pergunta para reflexão e discussão: será que ele é o novo historiador da rede? Porque ele organiza temas e deixa aqueles temas registrados, né? Ele dá uma certa ordem em determinados assuntos que estão soltos ou mal estruturados. Algo a se pensar. E, por fim, o que a gente fala é alimentadores e ferramenteiros. Né? Então, é a mídia, são os grandes sistemas, como Google, aqueles sistemas agregadores, que disponibilizam ambientes, softwares, sistemas, para que você construa memórias na rede. Para que você faça uso disso para criar a sua memória. Então, a gente tem aqui alguns exemplinhos. Né? Por exemplo, o History Pin do próprio Google. A primeira coisa que ele faz, sem você pedir, é te autolocalizar. E, quando ele te localiza, você acha a tua cidade, você clica na tua cidade, e, a partir disto, você pode fazer uma sucessão de coisas, como dar um PIN, né, localizar um determinado espaço público, relatar uma experiência, contar a história desse espaço, buscar a imagem. Tem uma sucessão de possibilidades. Você pode trabalhar com uma linha do tempo, olhar o espaço público como ele era em 1800 e tanto, ou olhar como ele está hoje. É um processo bastante interessante, alimentado por usuários
e também pelo Google Street View, claro. Senão o Google não disponibilizaria esse tipo de sistema. Ou a Disney, né, é um ferramenteiro alimentador. O que a Disney faz? Ela dispõe aqui uma ferramenta para você registrar as suas memórias do seu passeio na Disney, desde que venha com a marca Disney, né? Então, esta é uma nuvem Disney, para você contar como foi o tour. E aí tem uma sucessão de ferramentas simpáticas para você criar quadrinhos e colocar lacinho, orelha de Mickey no povo e por aí afora. A gente tem o exemplo da Veja na História, que não se propõe a dar poder para o usuário, mas se propõe a contar a história, a intervir na história, portanto, na memória, trazendo os fatos históricos com uma outra linguagem que a Veja decidiu que é a linguagem que as pessoas entendem melhor a história. Esse é um exemplo de intervenção no conteúdo que altera o registro original. É uma forma de. Como você tem uma outra forma similar, que é esse site da BBC sobre a Segunda Guerra Mundial, onde eles abriram por um período de tempo o espaço para que o usuário contasse a história no período. Então, ele foi estruturado para que as histórias da Segunda Guerra Mundial fossem agregadas a partir da contação de histórias e memórias, portanto, dos usuários e não da BBC. Portanto, sem intervenção da BBC, aqui a BBC foi um ferramenteiro do processo apenas. Hoje já não, ele só disponibiliza o conteúdo, não está mais aberto para intervenção do usuário. E aí tem mais uma lista de exemplos, se a gente for olhar até o Memex do Vannevar Bush, é um modo de memória na rede. Né? O próprio Xanadu, do Ted Nelson. E aí, vamos lá, num monte de possibilidades de como você pode intervir na sua história, na sua memória, editar isso a partir de ferramentas que estão disponíveis na rede. A questão é que, será que, então, que vem pela frente? Né? Então, esse senhor aí, o Gordon Bell, da Microsoft, ele coloca umas coisas que são a questionar, né? Mas ele, eu diria que é o mais radical. Ele chama que o que vem pela frente é a era do Total Recall. E ele indica isso como, no máximo, acontecendo em 2020, onde não sei se a gente vai ter memória, segundo ele, né? Porque, pela proposição do Bell, nós teríamos o nosso completo arquivo de vida gravado digitalmente por default. Nasceu, tem lá um espaço digital onde tudo estará digitalizado. Né? Então, aí você vai precisar autorizar por escrito não ser digitalizado, não como é hoje inversamente. Né? E ele coloca aqui, dizendo que essas memórias, o e-memory, vai ser uma coisa boa, né? Vai ser uma revolução na vida das pessoas, e as verdades serão vistas de um modo mais claro, e vai acabar com essa ideia de você criar pessoas fakes, e a realidade vai estar explícita, porque tudo vai estar digitalizado. Na verdade, ele fala que, nesse momento, você não vai precisar nem de lista telefônica, nem de agenda, porque os buscadores vão fazer esta função para você. Eu achei a ideia dele muito radical, foi por isso que eu trouxe. Eu não gosto muito de acreditar nesse tipo de possibilidade, porque a distância entre você ter memória e você ser esquecido é zero num processo como esse.
porque, do mesmo modo que ela existe, ela pode ser apagada. E aí você não é ninguém, a sua identidade se vai. E aí eu vou deixar em aberto algumas questões que eu espero que a gente debata isso, porque, para mim, esse assunto de memória do usuário na rede, memória da informação na rede, não é um assunto acabado, pelo contrário, é um assunto que está começando a ser discutido. No início da internet, ele parecia bem resolvido, mas, na medida em que a internet começou a ter uma participação muito ativa dos usuários, ele deixou de ficar muito bem resolvido, e eu vejo isso ainda como um ambiente de muita discussão. Então, será que nós estamos falando em usuários muito poderosos serão usuários sem memória? Isso é um aspecto que a gente precisa parar para pensar. Aí, o que sobra, então, para a memória interna, né, se estiver tudo digitalizado, né, será que o tempo biológico, né, o corpo biológico, como é que fica nisso? Essa quebra da ritualização dos lugares de memória tradicionais, os físicos, né, deixar de considerar que hoje as nuvens na rede estão sob a coordenação de grandes corporações. E a gente sabe também que tudo que está digitalizado é visível por alguém. Então, qual é a confiabilidade deste processo? Um outro aspecto, né, as coisas não se desenrolam mais nos espaços e sim no tempo, né, perdendo essa especificidade. E é um tempo atual, o tempo inteiro. Né, e onde fica o local. Né? É algo a se considerar quando a gente está falando de memória da informação. E as últimas considerações, né? Essa ideia de engajamento e comprometimento pode levar a uma hipersociabilidade, caracterizada por essa ideia de querer estar modificando sempre tudo, né, estas estruturas tradicionais de circulação da informação. Precisamos pensar se isso é saudável ou não dentro do processo. Novamente, a confiabilidade, que eu já tinha falado. Aí essa ideia também matei no Facebook, eu permaneço viva dentro da corporação Facebook, ou qualquer outra. Né? A ideia de que o esquecimento faz bem para a saúde mental do homem, e quando você tem uma memória permanentemente presentificada, que é o que a rede se propõe, não sei se isso é muito bom para a nossa saúde mental. Esquecer algumas coisas faz bem. Lembrar de outras também faz bem. E deixar outras lá no fundo do baú é melhor ainda. Né? Todas elas na sua mão, não sei se é muito bom. E também essa coisa de você não lembrar de nada significa que você não lembra de si mesmo. Você perde a sua identidade. Que é alguma coisa também a ser bastante questionada. E, gente, é isso. Obrigada. Espero que a gente discuta bastante.